toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo seu imenso amor. Te agradeço, Senhor, pela sua bondade infinita. Te agradeço, Senhor, com todas as forças da alma, e eternamente eu te louvarei. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Eu não posso esquecer quantos benefícios o Senhor me fez, mesmo porque sem ao menos eu merecer. E é por isso, Senhor, que eu te louvo na presença de todos, e eternamente eu te louvarei. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Assim que Abraão resgatou seu sobrinho Ló e voltou vitorioso da guerra com os despojos dos reinos vencidos, não atribuiu a si a vitória, mas sim a Deus. E provando que dependia somente dele, devolveu o dízimo de tudo. E Melquisedeque abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Esta é a mentalidade que Deus quer que você tenha, de possuidor. Não de depender mais de ninguém e ir em busca daquilo que é seu por direito, como ensina a palavra de Deus. Neste mês de novembro, a bênção do possuidor, para você resgatar o que foi perdido e tomar posse do que nunca teve. Os fiéis receberão a unção com azeite consagrado nos 6 continentes onde a Universal está presente. A partir deste domingo, 1º de novembro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Olá pessoal, Deus abençoe a todos. São agora 9h04. Eu quero pedir, por favor, que você que está acompanhando aí o momento da oração, dê lá o seu joinha lá no grupo dos obreiros. Quem está de obreiro aí assistindo, dê o seu joia. E quem está no grupo dos evangelistas lá, dê o seu joinha, por favor, para que a gente possa ficar sabendo aqueles que estão realmente orando conosco. Nós estamos vivendo os dias aonde estamos falando da honra. Você sabe que aqui nessa palavra de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, essa palavra aqui que Deus falou, incrivelmente, ele falou para um sacerdote. Você imagina a gente falar para um sacerdote que ele tem que honrar a Deus? Você imagina ter que falar para um pastor
que ele tem que honrar o chamado dele. Ora bolas, ele é pastor. Como é que a gente precisa ter que falar para um sacerdote que ele tem que honrar o seu chamado? Às vezes nós temos visto que muitas pessoas, elas têm desonrado a Deus. Você, evangelista, você tem um chamado. Honre o teu chamado, dando a sua vida. Você pode ter certeza que Deus é fiel. Você, obreiro, honre o seu chamado. Você foi chamado e você precisa honrar esse chamado. Você que é colaborador, que no caso acho que é só a Raíssa, honre o seu chamado. Enfim, todo aquele que tem essa, digamos, o título, digamos, a posição, ele precisa honrar o chamado que lhe foi dado. Você vê, olha a palavra que Deus fala para um sacerdote. Portanto, diz o Senhor de Israel, o Senhor Deus de Israel, 1 Samuel 2,30, 1 Samuel 2,30. Diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Você percebe que essa é a vontade de Deus? Que nós o sirvamos perpetuamente. É a vontade de Deus, é a vontade dele que nós estejamos firmes até o fim, cumprindo o nosso chamado, honrando o nosso chamado. E Deus fala para ele assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Quando a gente vê alguém abandonando a fé, o que dá de se entender é isso: ele deixou de honrar o chamado que lhe foi confiado. Não é honrar apenas uma posição, mas é honrar o chamado. Você foi chamado para ganhar alma, você foi chamado para falar de Jesus, você foi chamado para zelar pela obra de Deus, zelar pela casa de Deus. Não despreze o seu chamado. Honre o seu chamado. Saiba disso. Não sei se você percebe. É claro que eu não preciso fazer nada para provar para você, mas eu não sei se você percebe que eu luto para honrar o meu chamado. Eu posso ter todos os defeitos, que ninguém é perfeito, mas desse pecado eu espero que Deus jamais me deixe cometê-lo. Tudo que eu sempre fiz na vida, sempre procurei dar o meu melhor. Eu tenho que honrar, dando sempre o meu melhor. Saiba disso, tá bom? Muito mais do que uma consagração que nós teremos dia 8 agora e dia 15, nós teremos uma missão e uma conscientização de que temos que honrar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Vamos orar. Feche os seus olhos aí agora e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, meu Deus, eu quero te pedir para que esse obreiro, esse evangelista, meu Pai, ele que foi chamado, ele venha, meu Deus, honrar, ele possa, meu Pai, honrar o chamado que lhe foi confiado. Porque, meu Deus, o Senhor se alegra, o Senhor se agrada quando o servo te honra. O Senhor se sente glorificado, meu Deus. O teu nome é glorificado, o teu nome é engrandecido, teu nome é exaltado quando um servo teu te honra. O sacerdote Eli te desonrou, meu Pai. Ele te desonrou, infelizmente, meu Deus, lamentavelmente, nós temos entre nós aqueles que têm deixado de te honrar,
aqueles que se dizem sacerdotes, aqueles que se dizem chamados, meu Pai, aqueles que se dizem escolhidos, meu Deus, para honrar, meu Pai, eu te peço, meu Deus, levanta aqui evangelistas honrados, meu Deus, que honre o chamado que lhe foi confiado. Levante aqui obreiros, meu Pai, obreiros, meu Deus, que honre o chamado que lhe foi dado. Sim, meu Pai, venha levantar muito mais do que um povo que te honre. Venha levantar servos que te honre, e diante disso, meu Pai, ele venha ter autoridade diante da honra que ele te dá, diante, meu Pai, da honra, diante dessa postura de honrar o chamado. Seja ele ungido, seja ele cheio da tua unção, do teu poder, para combater, para confrontar, para fazer, meu Pai, meu Deus, com que o inferno seja destroçado. Diabo desgraçado, espírito do inferno maldito, seja amarrado. Você que é casado, dá a mão aí ao seu esposo, à sua esposa. Você obreiro, evangelista, casado, une as mãos aí agora e juntos clamemos. Você que é solteiro, sozinho em casa, cruze os seus dedos aí, uma mão na outra, e fala para Deus agora que ele venha repreender o diabo. Seja amarrado, espírito do diabo desgraçado, seja amarrado, seja repreendido neste lugar. Diabo, você não prevalece neste lugar, você não reina. Maldito que está travando, você desgraçado, está travando a obra de Deus. Você, espírito que tem se levantado para amarrar, você tem se levantado para impedir a obra de Deus aqui neste bairro, de glorificar, de honrar ao Deus de Israel. Seja amarrado, diabo, seja repreendido, força do inferno. Nós te amarramos, te repreendemos, e pela autoridade do nome de Jesus, unidos na fé, te ordenamos deste lugar, da obra, da estética, da reforma, seja da onde for que você esteja, afastando as almas, impedindo a pessoa de perseverar, tirando ela da presença de Deus. Seja amarrado. As tuas obras neste lugar, diabo desgraçado, não prevalecerá, e te ordenamos que deste lugar, em nome de Jesus, saia. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, o Senhor fortaleça os teus servos. Coloque a mão no seu coração aí agora. Seja fortalecido, guerreiro, guerreira. Receba força para você, guerreiro, guerreira, enfrentar as batalhas. Que você seja um soldado da fé. Em nome de Jesus, como diz Paulo, por intermédio do livro de Timóteo, combati o bom combate. Sim, meu Pai, venha nos dar força para que o Senhor venha, para que nós venhamos combater o bom combate, honrando o nosso chamado e confrontando o diabo e todas as obras dele, meu Pai. Nós determinamos que esse obreiro, esse evangelista, seja ele fortalecido, seja ele abençoado, avivado, renovado, fortalecido em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga todos aí agora amém e graças a Deus. Então tá, eu quero que você saiba disso. Vamos honrar o chamado que nos foi confiado, tá certo? Tenha todos uma excelente noite. É bom descansar, tá bom? Para que nós possamos lutar na fé, tá certo? Deus abençoe. Um abraço, Dona Raíssa, Dona Valnice, Cristiane, Teodora, Francisca, Maria de Lima, Cauã Felipe, Sou Jorge, Dona Joaquina, Sou Wendel, enfim,
todos aí que uniram a sua fé conosco, tá certo? Grande abraço, Deus abençoe.